para um caso do Namibe, porque temos o Pedro, o último piloto, em linha, para ele não demorar muito. Vamos ver o incidente que ele teve, protagonizado por um agente de autoridade, mas que foi resolvido por agentes mais conscientes e desapaixonados, porque a polícia também tem um papel didático e é isso que deve ser transversal na geografia mental de todos os agentes da corporação. A Câmara hoje é uma ferramenta não só para a proteção daquele que conduz um motociclo, como também uma viatura. Há pessoas que foram salvas por ter uma câmara no interior da sua viatura quando estavam a ser assaltados. Há motociclistas que também foi a câmara que os salvou. Mas vamos ver o que é que ocorreu com este incidente no Namibe. Então, como é que tudo isso ocorreu? Quando tem operação, o táxi aqui no Tomba só chega até aqui, os motoqueiros não conseguem avançar. Tem pessoas. Vai chegar aonde? Vamos, pode subir. Yeah. Alguns avançam, outros não. Yeah. Tá duro. O Pedro sou eu. Está a conduzir e que agora é interpelado. E a primeira ação desta gente é tirar a chave da motorizada. Portanto, não é dizer que ele cometeu uma infração, que ele não tem capacete, está a conduzir alcoolizado. Vamos ouvir. Não, espera, já tiraste a chave. Vou estacionar a moto. Tá bem, já tiraste a chave, calma. Pode descer, não se preocupa. Sim. Não, é isso que eu estou a dizer, calma, vou descer. Não descer ainda da moto. Tá bom, vamos. Não se preocupa, vamos aguardar ali. Pode vir. É que tem interesse na causa. É como se fosse um caso pessoal desta gente em relação ao motociclista. Não é porque ele cometeu alguma infração. E esta deve ser a preocupação de qualquer agente de autoridade. Respeitar para ser respeitado. A tua moto foi arrestada. Por qual motivo? Não. Espera só. Estás a dizer que eu não tenho autorização de filmar? Sem a devida minha autorização? Não, eu tenho autorização sim de fazer imagem, de publicar. Vê, ele está a pegar a moto e está a falar que eu não tenho devida autorização de filmar. Eu sou livre de filmar, está à vontade. Nem vai me explicar porque é que me recebeu a moto. Não preciso e vamos de autorização para o Namibe, já voltaremos a isso. Boa noite, Pedro, o último, que és o primeiro piloto. Então, como é que tudo isso ocorreu? Porque tu já eras visado, pelos vistos não havia uma operação stop. Essa blitz foi montada por quê? Boa noite. Segundo as informações que eu tive, quando fui chamado lá no comando, esta operação foi montada para poderem inspecionar algumas motos Caleluyas, porque, segundo que eu prestei atenção na explicação, as motos Caleluyas aqui no Tomba não estão autorizadas a fazer o carregamento de passageiros, apenas só de carga. Mas, infelizmente, eu acabei sendo abordado desta forma que acompanharam ali no vídeo e pronto, não tive uma explicação de imediata da mesma abordagem. Tive que entrar em conversa com o mesmo agente, ir atrás para saber o motivo da abordagem. De início ele me virou as costas
mas depois da insistência é que o outro colega veio e com um tom de arrogância deu-me uma resposta não meio satisfatória e depois uma coisa levou a outra. Depois, tu foste a um processo aberto. O que é que tu cometeste? És acusado de quê? Por que é que foi detida ou a tua mota foi arrestada pelo polícia? Okay? Eles não fizeram nenhuma acusação e ainda não abri nenhum processo, porque, prontos, independentemente de qualquer coisa, eu sou um cidadão angolano e, prontos, assim como eu tenho a certeza que ele ele tem ele é funcionário público, né? Diferente de mim que estou no ramo privado, no serviço de mototáxi. Estamos todos a trabalhar de modo a sustentar as famílias. E não tenho aquele coração de maldade de prejudicar a mesma pessoa. Então, não achei que talvez abrir um processo iria, talvez, de uma certa forma, dar a solução neste mesmo problema. Porque o que eu quero é só que demais motoqueiros, ou seja, que coisas do gênero não acontecem constantemente, que terminem, né, com os motoqueiros. Agora, quando fomos chamados ao comando, né, quando cheguei lá e expus a questão, os mesmos agentes acabaram alegando que houve desacato de autoridade por minha parte, que eu faltei com respeito nos mesmos agentes e que desacatei a autoridade e que a minha moto de jeito nenhum poderia sair do comando sem o devido pagamento da multa. E, segundo eles, o motivo que fez com que eles rebocassem a minha moto, isso já depois de eu reclamar, foi por causa que a minha moto não tinha retrovisor. E eu ainda chamei a atenção, ou seja, referenciei ao próprio agente de que eles me interpelaram, né, sem me pedir a identificação e que eles nem sequer ao menos sabem se eu tenho toda a documentação em dia ou não, se eu sou angolano, se eu sou estrangeiro. Eles nem sabem se talvez eu sou também policial, porque não pediram minha identificação, não sabem se sou militar. Então, só pegaram a minha moto e colocaram de lado. E nem ao menos eles sabem se eu tenho documento de condução ou se a moto tem documento. Em nenhum momento eles se interessaram em saber de nenhuma documentação, se eu portava ou não. Ok? E estás em posse da tua moto ou ela continua na esquadra? A moto já foi me devolvida no mesmo dia, depois da operação. Eu tive que aguardar a operação terminar, que é para os mesmos agentes poderem dar a sua justificativa da abordagem, pois eu já havia chegado até o comando juntamente com o vídeo da abordagem. Mas, não obstante a isso, o chefe queria ouvir da parte dos agentes para saber se, pelo menos, ou seja, qual seria a justificativa dos mesmos agentes. Eles alegaram já que foi desacato à autoridade, que eu abusei de tudo. Mas eles já vinham até treinados, eles ensaiaram, porque uma vez que eu filmei e que também eu, né, falei que iria publicar os vídeos nas redes sociais, então eles acabaram já ensaiando o que é que eles deveriam falar de forma que tivesse sincronismo. E o mesmo agente que me recebeu a chave da moto, acho que tirou a chave da moto que aparece no vídeo, notei logo que ele não tem muita experiência, ele deve ser novo na polícia. E depois, em conversas com o pessoal, supostamente dizem que ele não tem um ano como policial, que ele é proveniente das Forças Armadas. E o mesmo agente regulador de trânsito que aparece no vídeo é que foi citando lá na esquadra, dizendo que eu desacatei, tentando colocar coisas que, tipo, eu falto com respeito na polícia local do Tomboa, que eu não respeito. E foi o mesmo agente também que foi nas redes sociais, no mesmo vídeo que eu postei,
alegando que eu sou marginal, né, que a minha moto tem característica de um marginal, e ainda fez uma ameaça dizendo que eu, um dia desses, iria ser interpelado por um agente que entende sobre filmagem e pronto, falou aí um montão de coisas, só que depois ele acabou apagando o seu comentário, porque já não vejo mais no vídeo, e acabou não criando um mau clima. Então eu fiquei sem entender. O mesmo agente que me aborda depois, né, vai até o meu vídeo e faz esses comentários nas minhas redes sociais. Então, de uma certa forma, comecei a entender que talvez seja a perseguição do mesmo regulador de trânsito, que acabou ficando em frente, tentando defender o colega, dizendo que eu errei e que eu descapoto a minha moto de propósito por ser estudante de direito e que eu entendo mal as leis. E ela foi falando um montão de coisas e pronto, né? Ficou-se que o motoqueiro não tem os mesmos direitos que um automobilista. Foi o que foi me dito depois de ser abordado. Ei, obrigado, Pedro, pela tua prestação. Tens os canais abertos sempre que tiveres alguma ocorrência, podes partilhar conosco. O Tomboa é prenhe de notícias e vocês podem mandar, quer através do nosso link ou através do nosso telefone. Portanto, qualquer coisa já tens, podes mandar também para o mais 244 923 259 934. Boa noite e obrigado, Pedro. Obrigado. Paulo, como é que encaraste este problema? Não, Cota Williams, e até porque aqui é transversal, antes do Cota Williams me cortar, e eu até agora pulo para aqui, e depois eu vou recuar um bocadinho nisso. Não, o que eu reparo aqui, em primeiro lugar, é aquilo que nós já temos dito aqui milhares de vezes. A própria polícia não tem. Quando nós falamos do Ministério do Interior, quando nós falamos de mudanças no Ministério do Interior, muitas das vezes nós somos compreendidos de que estamos a pedir substituição do ministro por ter uma má atitude. Nomeadamente, por exemplo, aqui o Laborinho foi substituído pelo homem. E o homem, ao entrar, nosso debate, as nossas lutas, não é substituir de homem para homem, é substituir sistema. E nós temos falado aqui inúmeras vezes. A Polícia Nacional tem que ter uma conduta, tem que haver formação, tem que haver o mínimo possível de um cidadão ingressar na polícia. E quando falamos do mínimo possível, estamos a falar do mínimo possível acadêmico. A polícia de Angola tem que explorar o máximo possível dos nossos psicólogos, que muitos deles estão formados e não têm emprego, porque a nossa nação ainda pensa que o psicólogo é para tratar de malucos ou de dementes mentais ou o que for. Portanto, é dessas coisas que nós estamos aqui a falar. O que é que nós vimos ali? Vimos, em primeiro lugar, vimos uma liberdade de circulação do cidadão. Um polícia que se preza por ser polícia, que veste a farda azul, deveria ter o mínimo de conhecimento possível das leis. A liberdade de circulação está na Constituição. E isso deveria ser debatido nas academias militares, nas academias policiais, principalmente porque dão-lhe com a ordem pública. A formação de um polícia é baseada nas leis. A Constituição tem que ser esmiuçada ao máximo. Qual é a deontologia que um povo deve ter? É isso que se fala nas academias. Não é só ir no capolo, cambalhotar, comer arroz com feijão mal cozido, para depois sair de lá e dizer assim, eu sofri no capolo, portanto já sou um polícia de primeira. Não, tem que haver uma formação apropriada. Portanto, vemos aqui o polícia sem saber o porquê que mandou parar o cidadão, nem sequer tem aquele respeito para o cidadão para explicar exatamente a razão de lhe mandar parar. E se ele visualizou uma infração no cidadão, automaticamente ele, ao mandar parar, deveria identificar-se para que o cidadão soubesse com quem é que ele está a falar, ok? Tendo em conta que até o NIP, que haviam dito que todo um polícia que mandasse parar um cidadão deveria ter o seu NIP, que é o número de identificação,
isso também já ficou abolido, porque já comeram o dinheiro que precisava. Portanto, nós tínhamos ali um polícia que deveria ficar cidadão. Cidadão, mandei-te parar, abordei-te por duas questões. Primeiro, estamos aqui a fazer uma blitz, que é para poder controlar isto e aquilo. Consoante a sua moto pareceu-me suspeita disto, aquilo, e, portanto, ao constatar, sim senhora, que você não tem os retrovisores, que é uma das razões que me fez parar, o senhor será passado uma multa e, a posterior, então, poderá assim proceder para fazer o pagamento da sua multa. Porque o tempo que o cidadão ficou ali parado, o dinheiro que o cidadão perdeu a descarregar o seu cliente, quem vai indemnizar por isto? A polícia já não se responsabiliza. O Ministério Público já não se responsabiliza. O comando provincial já não se Exatamente. responsabiliza. Enquanto que a multa, se calhar, era de 500 ou 100 ou 1000 kwanzas, ok? Porque isso também não é uma grande multa, se deve ser uns 200 ou 300 CC. Portanto, ali no momento, poderia ser passada a multa e o cidadão continuar a sua vida normal para depois ir até junto dos serviços adequados e pagar a sua multa e reparar aquilo. Agora, o que é que a gente vê aqui, Cota William? Estamos a ver, afinal, uma polícia que está a ter um comportamento de bandidos. Por que eu digo isto? Porque quando a polícia promete já ao cidadão de que ele um dia iria pagar, é porque a polícia já conhece. E nós, como conhecemos as províncias, como é que funciona, esse cidadão já está conotado. Quer dizer que não é um cidadão normal para a polícia. E por ele estar preparado, que anda com câmeras, dali a razão. Outro ponto importante é esse. Todo um, todo um agente público está suscetível de ser filmado. No momento que você veste uma farda, está suscetível de ser filmado. Aliás, o próprio presidente da República, numa das suas falas, ao entrar no poder, ele mencionou isto, que não há aqui o chefe maior, ou como é que se diz aquilo, ordens superiores. Então, você se estiver fardado, eu pago o teu salário como agente da polícia, porque eu sou um pagador de impostos. Automaticamente, o polícia tem que saber que está a falar com o patrão dele. Deve ter deontologia, deve apresentar o que é que ele fez parar ao cidadão e respeitar o cidadão. Agora, se o cidadão também o quisesse fazer, também poderia abrir um processo, também já partilhamos já dali, porque vê essa estrada, não tem condições. Onde é que estão as iluminações? Onde é que está a separação da estrada? Como é que ele consegue delinear que essa estrada é sentido ascendente ou descendente? Onde é que estão os sinais verticais e horizontais? Portanto, são dessas coisas que a gente debate muito, que não conseguimos entender o porquê que o nosso país funciona dessa maneira, com coisas básicas que não se consegue resolver. Agora, isso é que nós devemos começar a discutir nas academias com o homem, a lhe explicar que nós, e o próprio Pedro Presidente da Caiado. República, a dizer que nós não precisamos que trocam homem de homem, de homem, de homem, porque isso não vale nada. Nós queremos um sistema que funciona como os outros países funcionam. Se nós classificamos Angola como um país, devemos tratá-lo e o país tem que apresentar o mínimo possível conforme os outros países apresentam. Passando aqui a minha conversa transversal, Cota William, com o tema principal, eu queria chamar a rebalta um assunto que o Cota William levantou ontem no debate do Carnaval. E isso aqui é para dizer o seguinte, e para mim acho que é transversal a esse ponto. Os nossos dirigentes, que o João Lourenço foi buscar na capoeira, digo mesmo assim, são dirigentes, em primeiro lugar, que não identificam-se com as nossas marimbas, não identificam-se com as nossas culturas, porque muitos deles são miúdos que estudaram fora do país, cresceram num sistema já europeizado e, portanto, eles não conseguem identificar-se com o que é o carnaval. E assim, paulatinamente, nós vamos começar perdendo essas forças do carnaval. Por quê? Porque essa gente prefere ter um carnaval civilizado como o de Portugal, um carnaval como, por exemplo, do Brasil, em que, até não digo muito do Brasil, porque o Brasil é muito tradicional também já para eles. Eles querem ter um carnaval também da Europa, Cota William. E, portanto, o que vai acontecer? Eles não conseguem identificar que aqueles povos estão ali a manifestar o carnaval, porque o carnaval é uma festa de manifestação, estão ali a levantar as suas culturas. Por quê? Porque, por exemplo, o ministro do Interior, o ministro da Justiça, a presidente do Parlamento, o próprio presidente da República, a mulher do presidente da República, e os tantos, que a gente nem precisa aqui falar os nomes deles, têm toda cidadania portuguesa. Identificam-se com o bacalhau em detrimento do cacuço, por exemplo, da banda. O óleo de palma para eles é comida de pretos. Portanto, quando você fala de orçamento para o carnaval, eles têm urgia, eles têm, vamos dizer, um desprezo para isso. Acham que é gastar dinheiro. Mas se tu disser assim, olha, vamos fazer chover bacalhau com natas,
Dia seguinte está todo mundo a dizer, olha, o governo está a trabalhar, porque agora sim estamos a nos comportar como um civilizado. É dessas coisas que a gente quer falar, estás a ver? Não olham para o país como deve ser, mas querem chegar aqui fora e se estranhar porque o país simplesmente é um sítio só de vir buscar dinheiro e ficarem aqui a gastar em vinho verdes nos grandes hotéis. Portanto, essa falta de compromisso, essa falta de responsabilidade que existe nesse governo de João Lourenço, que a gente bate todos os dias a chamar a atenção e que eles têm que nos ouvir, porque algum tempo, epá, isso de tanta gente falar, se isso não ir para frente, depois vamos ter que começar a tomar outras medidas mais graves. Porque nós estamos cansados de falar que nós não estamos preocupados como é que o país, se tem um ministro, se tens portuguesa, se tens dupla nacionalidade. Não, a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é chamar pessoas que identifiquem-se com a causa Angola, que olhem para Angola como um país normal, que as pessoas têm que estar a viver normalmente, independentemente de sermos a maioria de cor negra ou não. Quem for a entrar no país, quem for a governar, tem que saber que esse é um povo específico, com sua especificidade e deve ser respeitado. Portanto, nós temos o nosso carnaval, nós queremos andar numas ruas bem asfaltadas, iluminadas, segurança, também isso nos interessa. Não simplesmente vocês terem o gostinho de só vocês aqui viajam e depois vêm para fora e amanhã, quando são expulsos do governo, dizem que o país não vale nada, porque acolá, e depois estão todo mundo aí se curar aqui fora nos estrangeiros e por aí fora. É só aqui para dizer que nós estamos mesmo cansados, estamos a dizer assim, parem com essa brincadeira. O carnaval está a morrer, o Natal já não é nada para nós, o Dia das Mulheres já não é nada. Quer dizer, nós quando nós estamos a ver que não é um povo sem cultura, sem identidade, porque quem nos dirige tudo banaliza. Por quê? Porque quer valorizar as coisas europeias. Ok. E isso é que a gente não pode Pedro aceitar. Vejamos aqui Tayala, o que acontece no dezembro. boa noite. Em dezembro. Todo mundo vai atrás do bacalhau. O que o O bacalhau teu representa ponto para os angolanos? sobre a semana. O que o bacalhau representa para os angolanos? Não representa nada. Simplesmente é mais uma daquelas coisas que a gente ouviu falar e ontem convemos com os portugueses, eles comiam isso e a gente acabou. Não significa nada, bacalhau para nós. O peixe seco, o fundo amarelo, com o lombi, tem mais significado do que o pastel de nata, o bacalhau e o vinho verde. Para nós não, que sangue é melhor do que o vinho verde. Portanto, se você sabe que não te identificas com Angola, tanto no Carnaval, se tu sabes que o país em si não consegue dar resposta, ou seja, o teu governo não consegue dar resposta naquilo que é o básico de uma nação, demitam-se. Há pessoas, Angola já produziu cidadãos que têm pensamentos, que querem levar esse país para frente. Nós estamos abertos a debater com os outros para fazer Angola em menos de 5 anos um país que dê a resposta. Estamos cansados de ficar para trás. Estamos a ficar para trás. E segundo o mundo está a caminhar para um caminho, e está numa direção, aliás, aqui perdão, o plenário está a caminhar numa direção em que os países que ficarem para trás só têm dois cenários. Os serão extintos, ok? Porque vão ser recebidas as terras, porque essa é uma luta do globo, e sempre existem essas guerras. Serão recebidas as terras e serão um povo suscetível a servir os outros, porque simplesmente somos fracos por demais. As tecnologias estão ali a existir. O que vai acontecer? Quando você tem um polícia que nem sequer sabe o mínimo possível de uma lei, não sequer sabe como abordar com alguém, isso é o mínimo possível que devia ter. Portanto, aqui, só para terminar, William, o Ministério do Interior, o Ministério da Cultura, o próprio Presidente da República, o seu elenco, devem começar a ouvir o que nós estamos a dizer, sentar e debater sistema. Já não se justifica esse país que tanto diz que amamos, 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 e só amamos é porque dá dinheiro. Não, porque esse dinheiro um dia vai, essas riquezas um dia vão acabar e depois vão ficar sem nada para poder sustentar esses povos.